Vamos lá, então. É o seguinte, povo lindo. Hoje nós vamos para qual passo? Isso, nós vamos para o quarto passo. Combinado. Nós vamos para o quarto passo agora, gente. Qual foi o primeiro? Ter objetivo. Hã? Ter o pai como meu objetivo. Qual é o segundo? Assumir a causa. Assumir a causa. Qual é o terceiro? Sem ofensa. Qual é o quarto? Então nós temos 3 passos para a gente administrar. O Rudy me fez uma pergunta maravilhosa. O Rudy falou assim, Wagner, com esses 3 passos a gente já vive o sonho do Vinícius, né? Nós vivemos o sonho do Vinícius. Com esses únicos 3 passos é o suficiente para você viver algo completamente diferente. Agora é a hora de você se conectar 400%, tá? Deixa nada tirar seus pensamentos. Concentra agora naquilo que você está fazendo para você poder aprender o princípio do rendimento. Logo, logo nós vamos falar do rendimento aqui dentro. O que é realmente render-se? Que não tem nada a ver com as coisas que a gente continua escutando por aí. Vocês vão ver o que realmente é render. É uma ação sobrenatural de Deus dentro da gente. Você vai poder experimentar isso e saber o que é de verdade. Você vai aprender a se desconectar de todas as coisas e ficar 100% rendido naquilo que você faz. Isso é crucial para você poder viver coisas muito maiores, tá? Bem maiores, em coisas que a maioria das pessoas não estão acostumadas. Bom, todo mundo já sabe que pelo menos quase tudo que o pai me chama para fazer, eu tento me esforçar e dar o meu melhor sempre e fazer o máximo que eu posso. Posso fazer o máximo que eu posso dentro do possível e do impossível para conseguir fazer aquilo que o pai gostaria que eu fizesse. Porém, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de consciência. Nós passamos três características de Jesus. Uma que existe dentro de Jesus, 2 que existe dentro de Jesus e a terceira que não existe dentro de Jesus, que é a ofensa. Porque se existisse, ele não tinha conseguido fazer tudo que ele fez e continua fazendo tudo que ele tem feito. Perfeito, meus amores? Hoje nós vamos falar de algo muito importante. O que mais me fascina nesse tempo todo, mesmo com todas as falhas que eu tenho, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho e todo o esforço que eu procuro tentar fazer para ser fiel, eu continuo errando e continuo falhando todos os dias. Mas o carinho, o amor, a paciência, cara, a serenidade, sabe aquela ideia de um ser sereno? Isso por esses últimos dias, eu confesso que eu não fiquei muito, não. Eu confesso que esses últimos dias eu estava bem agitado, muito parecido com o Wagner Brook, até você quer saber. Fui a colocar para fora um monte de coisa que estava travado aqui, eu fui a ficar mesmo mais expansivo. E cada vez que eu tenho a oportunidade de escutar o pai em realidade, eu vejo que eu preciso me parecer mais do que ele, com ele, e eu preciso de verdade refletir quem ele é, a quem me ouve, a quem me vê. Não por ideia de tentar transferir o que você não é, mas ser igual a Jesus, sabe? E hoje nós vamos manifestar aqui hoje uma característica que Jesus deu sempre, tudo que ele fez sempre foi incrível, mas que Jesus deu um show de verdade sempre nessa característica. A característica de hoje é coisa de pai e coisa de filho. Atitude de pai, atitude de filho. O que você faz e o que o pai faz. E o que você não deveria fazer, que é atitude de pai. E é aquilo que Deus vai esperar que você faça, porque afinal de contas é atitude de... É isso que nós vamos falar hoje aqui. O que o pai tem que fazer, o que você tem que fazer. Para você não agir como dono de si mesmo, pai de si mesmo, e decidir as coisas para você. Pode espirrar, tá, filho? E não decidir as coisas para você. Consegue me entender, gente? Isso é de extrema importância. Eu vou ler um textozinho rapidinho, você não precisa nem achar. Eu vou dar a referência aqui para ficar mais fácil. No capítulo 8 de João, no versículo 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, não julgar a vós, tá? Julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Olha que versículo simples. Nós não vamos destrinchar nem fazer nada. A gente só vai perceber o necessário do versículo para aquilo que a gente precisa. O que dele ouvi,
Hã? O que dele ouvir? Estão prestando atenção, não? O que dele ouvir, isso fala o mundo, isso diga ao mundo. Consegue entender? Olha que interessante. Você já aprende aqui um paralelo importante. Você já aprende que o que é de filho é transmitir o que ouviu do pai. Então não cabe nem para mim e nem para você dizer coisas que vêm de... Então já significa que o verdadeiro ensino não vem de você. O verdadeiro ensino vem do pai. E Jesus ensinou o que é ser mestre. Ele disse que ninguém é mestre, o único mestre é ele. As claras aqui nos evangelhos. O único mestre a saber é o Cristo, que é ele. Pronto. Nós já sabemos que o único mestre é Jesus. Perfeito. Aí ele explicou já ao princípio que o princípio de ser mestre consiste em ele transmite o ensino que ele recebeu do pai dele. Então você já vê que tem coisa de pai e tem coisa de filho. Só que isso se repete o Novo Testamento inteiro. Se repete desde o presente momento que Jesus aparece até o momento que Jesus continua em cena, mas agora ao lado do pai. Vocês me entendem? Tá na cara, gente, que existem coisas que o pai faz e coisas que nós fazemos. Então tá na hora de nós começarmos a tirar aquela religiosidade de ficar dizendo não, é o Espírito Santo, não, é o Espírito de Deus. Gente, para com isso. Embora seja o próprio Espírito do próprio Pai, nem tudo cabe ao Pai fazer. Mas existem coisas que cabem ao Filho. Segundo o Novo Testamento, segundo as palavras de Jesus e alguns trechinhos de Paulo, quem morreu na cruz, como você já aprendeu, foi o Pai dentro de Jesus. Mas o corpo que recebeu as chibatadas foram de Jesus. Quem se submeteu para 100% de Deus ter espaço dentro de Jesus, ou seja, quem se submeteu e deixou que o Pai operasse dentro dele 100%, esse alguém é Jesus. Vocês conseguem entender? Quem está comigo? Isso é de suma importância. Eu vou tentar pautar com vocês aqui algumas coisas que são importantíssimas, como por exemplo, quem é pai de família aqui? Lift your hand. Não é bem uma indireta para dizer assim, né? Cadeia nacional que você vai ser papai, né? Contei, desculpa. Eita, foi mal, cara. Não era essa a ideia, mas escapou. Mas raciocina para você ver. Você precisa trabalhar, não precisa? E os demais aqui, subconsequentemente? Agora, para raciocinar um minuto. Trabalhar é coisa do quê? De pai ou de filho? E o filho não trabalha? Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 6, tá? Olha lá, ó. Capítulo 5, eu acho. Deixa eu ver. Ou é o 4? Deixa eu ver aqui. Tá na Bíblia, viu, gente? Tá aqui. Não vou ficar correndo atrás do texto, não. Jesus disse aqui no Evangelho de João, tá entre esses capítulos aqui. 5,17. Obrigado. Pronto. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Então a gente aprendeu que o trabalho é papai quem faz e nós também. Cuidado é coisa de pai ou coisa de filho? É coisa de pai. E se você estender esse cuidado para alguém, é coisa de pai ou coisa de filho? Hã? Coisa de pai, dentro de um filho. Entenderam a brincadeira? E é isso que a gente precisa saber diferenciar. Porque senão você vai começar a acreditar que você é bom demais. Você vai começar a acreditar que você é bonzinho demais. Que nem a moça falou assim, nossa, você dá as coisas pros outros. Eu falei, não dou nada pra ninguém. Agora, semear, ofertar, isso a gente faz quase que sempre. Vocês entendem? É aí que vem a grande jogada da situação. Aí eu pergunto pra você, preocupação é coisa de pai ou coisa de filho? Nem de pai e nem de filho. Jesus ensinou de que quantos côvados você vai acrescentar à sua vida. Ou você pode tornar um fio preto a voltar a ser branco, voltar a ser preto na sua cabeça? Não. Como é que alguém que tem controle do tempo... Obrigado, meu amorzinho lindo, fofinho, gatinho, meu morango. Manda beijo. Gostosa. Vai lá, mamãe, vai.
Quase saiu com o meu microfone. Agora, raciocina pra você ver, ó. Como que um ser que tem controle do tempo, um ser que tem realmente domínio sobre todas as coisas, um ser que tá tudo na palma da mão dele, vai se preocupar com o quê? Isso é uma coisa que o diabo nos ensinou a fazer, porque ele não tem controle de nada. Satanás não tem domínio de nada. E ele tentou enfiar esse conceito dentro das nossas cabeças para que nós ficássemos preocupados. Agora, vamos pensar no cuidado? Vamos deixar a preocupação de lado? Quem tem o cuidado para que você coma é quem? Então, a partir do momento que você se preocupa, você assumiu a posição de um e você se tornou pai de si? Você não vai conseguir deixar Deus cuidar de você financeiramente se você continuar pensando em como você faz para pagar suas contas. Você não vai conseguir resolver os seus problemas se você continuar insistindo em querer pensar em cada um deles individualmente, como eu faço quase que sempre. Você entende? Todas as vezes que eu paro para manter meu foco no Pai, todas as vezes que eu paro para manter meu foco no Pai, todas as vezes que eu ponho meu objetivo direto no Pai, eu dou espaço para Ele cuidar de... Aí eu sou envolvido pelo seu cuidado. E o cuidado é uma ramificação do amor, não é isso? Bom, todo mundo tá vendo que eu tô com o número 23. Não é uma campanha eleitoral, né? Como muitas pessoas podem estar pensando. Não tem nenhum candidato com o número 23. Se tiver um candidato com o número 23, o nome dele é papai. O 23 é um número que me persegue o tempo todo. E a camisa está escrito, envolvido por seu amor. Por quê? Eu precisei fazer uma viagem para estender o cuidado dele a uma família. Só que eu não tinha certeza se Deus gostaria que eu fosse ou se eu não fosse. E eu pedi para que o pai falasse, pai, deixa claro para mim. E a data da viagem era o dia 20. Gente, só faltou a Terra virar o número 23. Eu nunca vi tanto 23 em toda a minha vida. Tudo virava 23, tudo que aparecia era 23, tudo que eu olhava era 23. Eu olhava pro relógio 23 e 23, olhava pro relógio 5 e 23, 2 e 23. Toda hora que eu olhava o relógio era 23. Tudo que eu comecei a olhar era 23, gente. Chegou uma certa hora que eu acordei de madrugada para Deus falar comigo que Ele queria que eu viajasse. Ele queria porque queria que eu fosse lá, quando eu fui para Itália. Aí o pai falou assim, eu tava dormindo, de repente eu acordo. Do nada, assim, ó, tup! Aí me dá uma vontade louca de olhar no relógio. Eu olho no relógio, 5h23. Eu falei, nossa, que... 4h23, desculpa. Eu falei, nossa, 4h23, gente. Aí me deu vontade de deitar e dormir. Deitei e sonhei, ele falou comigo. Acordei de novo. Aí olhei o relógio, 6h23. 5h23. Eu falei, nossa, gente, ele quer que eu vou mesmo. Bati o escurinho da tela, mostrei pra minha esposa. Lembrei do que ele me disse do sonho, conversei com ela, ela me incentivou extremamente para poder ir, eu fui, pode beber. Ou seja, ela me incentivou extremamente, eu fui. Depois de lá para cá, gente, vocês não têm noção, tudo é 23. Ou seja, eu tenho percebido ele me incentivar através do 23, eu tenho percebido ele fazer 1 milhão de coisas através do número 23. E o 23 hoje, que era só uma data de uma viagem, agora virou uma das formas dele mostrar para mim que ele está perto de mim, que ele cuida de mim. Virou uma das formas como corações, como N outras coisas que ele faz, para mostrar que ele está perto de mim o tempo todo. Isso é coisa de pai. Você me entende? Agora, o que é coisa de filho? A capacidade e habilidade de perceber que ele está tentando te envolver. A capacidade e habilidade de deixar o sentimento perceptivo dele entrar dentro de você para você conseguir perceber que ele está ao seu redor o tempo todo. Vocês conseguem entender isso? Ele fica super feliz quando ele percebe que eu vi que ele fez algo para mim. É como se ele estivesse brincando de pique-esconde e não conseguisse esconder sozinho sem deixar um braço para fora ou uma perna para fora para você perceber. E ele fica numa alegria terrível quando ele percebe que você percebeu. E principalmente quando você reconheceu o que ele fez. Que é o princípio que nós explicamos na última ministração. Quem me entende? É parar de olhar para a atitude para perceber a pessoa e entender que aquela atitude só existe porque ele a produziu, porque ele a fez. Quem me entende? Então ficar parado pensando nas contas que tu tem de pagar,
As dificuldades que você tem, como eu falei para vocês na última ministração, cara, eu comecei, quando eu vi que começou a ficar muito alto as despesas, eu comecei pensando o que eu poderia fazer para ajudar. O cuidado é coisa de... Oi? O cuidado é coisa de pai, gente. Não é coisa de filho. O que é coisa de filho? Olhar para o seu pai. O que é coisa de filho? Dizer aquilo que seu pai diz. O que é coisa de filho? Manter seus olhos, seu foco nele. O que é coisa de filho? Confiar no seu pai. E pronto. Pode chamar, filha. Presta atenção. Entrega teu coração a Deus, confia nele e ele tudo fará. Não é isso o texto do Antigo Testamento? É mais ou menos isso, né? A partir do momento que meu coração está 100% conectado em Deus e eu passo a confiar em Deus genuinamente, que é coisa de filho, vocês entendem? Tudo acontece. Não é simples? O texto é objetivo. Aí a pessoa fala, Wagner, mas por que as coisas não estão andando? É simples. É porque você está no lugar dele. A hora que você sair do lugar dele e deixar ele ir para o devido lugar dele, que é o lugar de pai, e você para o seu devido lugar, que é o lugar de filho, as coisas andam. Por que as portas não se abrem? Porque quem deveria estar abrindo a maçaneta para mim é Deus. Mas eu estou indo lá para ver se eu consigo abrir essa maçaneta. Quem está comigo? Eles conseguem me entender? Conseguem entender ou não conseguem? Isso é de suma importância para vocês perceberem, gente. Entende? Quem tem que se preocupar? Eu vou usar uma expressão errada para você entender, tá? Isso tudo é cuidado. A palavra correta para isso é cuidado. Quem que tem que se preocupar de verdade com as contas a serem pagas? Quem que tem que se preocupar com a roupa que seus filhos vestem? Quem que tem que se preocupar com o cuidado da sua família em proteção? Como é que eu posso esquecer do princípio que ele me ensinou acerca de medo? Eu percebi que o medo removia a proteção de Deus, porque o medo era uma mensagem dizendo para Deus, Deus, deixa para lá, o Senhor não dá conta de resolver o que está acontecendo aqui. Quem me entendeu? Ou seja, cada vez que eu ficava com medo, era eu tentar arrumar um jeito para tentar me proteger. O medo faz você tomar posições como, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo lá, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer aquilo lá, assim, ou seja, vou colocar uma cerca elétrica, vou colocar uma câmera, vou colocar isso aqui, vou fazer, por quê? Porque eu estou tentando me proteger. Eu estou assumindo o lugar de quem? Agora imagina quantas outras áreas da nossa vida nós devemos tomar cuidado nesse aspecto. Entende? Se Deus é onipotente, então toda a potência que se move dentro de mim, todo o potencial que se move dentro de mim, todo o potencial que se move dentro de mim, vem dele. O que é coisa de pai aqui? Capacidade, potencial. O que é coisa de filho? Espaço para que esse potencial se manifeste e se realize. Quem me entende? Um irmão muito querido me procurou e falou assim, cara, até esse lugar aqui eu consigo fazer. Mas se acontecer algo além disso daqui, aí eu acredito que Deus existe, cara. Porque isso eu não dou conta de fazer. Sabe o que é isso? Coisa de pai sendo feita por um filho. E é feio. Vocês entendem? É ruim, é desconfortável. Vocês entendem? E o pior, nós tomamos o lugar de Deus e não damos espaço para Ele operar nas nossas vidas. Quando você descobre que toda a potência está em Deus, toda a potência está em Deus, e potência é potencial, você descobre que o seu potencial e o melhor de você vem de dentro dele. Aí você consegue compreender com todas as letras que o mínimo que sai dentro de você é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus. É coisa de pai operando dentro do filho. É o que o pai faz operando dentro do filho, porque o filho agora, na coisa de filho, dá espaço para que esse potencial se manifeste dentro da gente. Quem me entende? Estão conseguindo entender? Não é um simples ato de religião, pronto. Não é um simples ato de religião que você para e fala, não, aleluia, foi o Espírito Santo. Ninguém nunca viu isso, né? Não é um simples ato religioso como esse. É a ideia de ser grato, reconhecer definitivamente quem fez aquilo dentro de você, porque você aprendeu a separar o que é coisa de filho e o que é coisa de pai. Vocês estão conseguindo entender? Jesus foi sempre sábio nessas horas. Ó bom mestre, por que me chamais de bom? Sendo que só o pai é bom.
Se você quer seguir Deus de verdade, você verá se o ensino é meu ou do meu pai. Não é isso que ele fez? Eu só ensino o que meu pai me ensinou. Eu só faço o que eu vi meu pai fazendo. Você entende? Jesus já disse que as atitudes são coisa de pai. E que os filhos só repetem aquilo que vê o seu pai fazer. Tá vendo? Coisa de pai, coisa de filho. Quem dá exemplo? Papai. E se alguém gostar do que você está fazendo, então reconheça que o que você está fazendo é igual de Jesus, então é coisa de pai dentro de você que é filho. Quem me entendeu? Então não tome o que é seu. Quem me entendeu? Quem me entende? Quer ver uma coisa de filho? Testemunho. Testemunho é coisa de filho. Jesus diz, pai, envolve-me com a glória que eu tinha contigo antes da criação dos céus e da terra. Opinião? É o que Deus pensa. O que Deus pensa de Jesus. É esse setor da glória. É o que significa essa palavra glória em grego. Vocês me entendem? Opinião, testemunho, favor, honra. Isso é para filho. Nós escolhemos isso. Vocês estão comigo ou não, gente? Então eu quero que vocês parem agora para pensar um minuto. E vocês têm agora 7 dias para você fazer diferenciação. O que é coisa de pai, o que é coisa de filho. Porque se você não conseguir fazer isso daqui, você não vai conseguir ser grato nunca. Você nunca vai conseguir reconhecer Deus. Como o Rudy me perguntou hoje, Wagner, aquela capacidade de construir aquelas coisas incríveis, foi hoje que você me perguntou isso, né? Cara, isso aí é Deus que inspira, é dom, o que é isso aí? É sabedoria? Eu falei, não, Rudy, não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Esse potencial, ele vem de Deus. É Deus quem opera isso dentro do ser humano, para que a terra seja beneficiada por cada uma das características de construção. Mas isso é coisa de pai. Por isso que Jesus disse, e a gente fecha aqui, as palavras que eu digo e as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, é coisa de papai. Amém, povo maravilhoso? Amo vocês. E até a próxima. Vamos saber diferenciar o que é um e o que é outro. Amém? Beijão pra vocês.